gente, boa tarde. E hoje eu vou falar de algumas curiosidades do Cabo do Medo. É curiosidades, eu não vou falar de spoiler desse filme. É mais uma recomendação com curiosidades. Eu vou falar do Cabo do Medo de 1991. Primeira curiosidade é que esse filme já é um remake de um filme lá dos anos 60. Que, sinceramente, eu acho esse filme bem melhor. Eu não assisti o antigo, mas vi algumas cenas, vi análise, sei que tem a sua importância e tal, mas eu acho a construção desse filme bem melhor. E pelo elenco também, né? Porque o elenco é incrível. Desde Robert De Niro, a Juliette Lewis, e esse filme aí tem a esposa do nosso protagonista também, uma atriz assim, bem conhecida, ela apareceu várias vezes na American Horror Story, uma atriz que fez King Kong. Gosto muito dessa atriz. E mas o Robert De Niro é o que rouba a cena desse filme. E eu acho que esse filme, tipo assim, ele é um filme bem conhecido, do Martin Scorsese, Absoluto Cinema. Só que o problema é que esse filme não é tão falado quanto o Taxi Driving, que também é um clássico, só que eu acho esse filme ainda melhor. Por toda a história, esse suspense com terror, que é o meu gênero favorito, que é aquele suspense que você não sabe o que pode acontecer, o personagem é muito carismático, esse personagem é tão profundo quanto o nosso próprio Travis, do Taxi Driver. E algumas curiosidades do filme. Primeiro, o Robert De Niro, para fazer o papel de Max, o nosso psicopata, abusador do filme, né? Ele perdeu muito peso, ficou extremamente trincado, assim, com um shape assim, incrível para fazer o personagem. E você vê que ele tá tão definido quanto no Taxi Driving. E toda cena que ele ia gravar assim, sem camisa, ele levantava peso assim para ficar naquele pump. E uma coisa também é que ele fez tatuagens de rena, só que ele fez a tinta que ele usou ficou na pele dele, demorou para sair, deu um monte de problema para ele assim. Imagina a irritação, né? Eu já vi casos de gente que foi fazer na praia isso e deu ruim. Mas enfim. E o mais grotesco que ele fez pro personagem, além de mudar o seu sotaque, é destruir o seu próprio rosto. Assim, destruir mesmo, porque ele pagou pro dentista apertar seus dentes pra frente, lixar seus dentes, deixar aquele dente meio gastado, sabe? Então ele tem uma cara meio de ratão, um bichão que veio do esgoto. Ele tá assustador nesse filme. E aquele sotaque sulista rouco dele também. Que esse filme eu sou a favor a ver legendado, gente. A cena, as risadas dele, ele falando. Esse é um filme que a dublagem estraga bastante a experiência. E eu sou a favor, totalmente. Eu gosto muito de dublagem. Só que é bom a gente ver a bela vozinha do nosso, entre aspas, De Niro aí, né? A vozinha dele incrível, de fumante. E o personagem que faz o Sam, o advogado do filme, nosso protagonista, né? Ele teve que perder bastante peso. Ele é um cara bem alto. O De Niro não chega a ser tão baixinho assim quanto aparenta, né? Pelo que eu vi, ele tem 1,77, é um pouquinho menor que eu só. E ele tá muito seco e definido, né? E o personagem é bem altão, né? Pra não dar tanta diferença o tamanho deles, o ator que faz o Sam, ele perdeu bastante peso. Ele tá bem mais magrinho até. Mas enfim, a história do filme. A história conta a história do advogado Sam, um advogado que tem aquela família de comercial de margarida, só que não é essas coisas. Ele é um cara infiel, a esposa dele é depressiva, a esposa dele é a Lady, ele tem uma filha chamada Daniela, que é adolescente, né? A Juliette Lewis, ela fez o Drink do Inferno, o Assassinos por Natureza, ambos eu já falei aqui, opa. E ele é um advogado que iria ter que defender o Max, o personagem do De Niro, há uns 14 anos atrás. Só que o Max fez um crime de violência sexual e o Sam abominou isso, já que ele era pai, né? Então ele meio que não usou provas suficientes e tal, mesmo sendo um advogado criminal, fez o De Niro ser preso. Ele era analfabeto quando ele foi preso. Só que na cadeia ele começa a estudar, começa a ver sobre seus direitos, aprende a ler, escrever, e ele vai se vingar do Max quando ele sai. Quando ele sai da cadeia mesmo, ele sai com aquele estilo da época que ele foi preso, ele meio que tá perdido no tempo. E a câmera dá aqueles focos, aqueles planos assim, igual o Hitchcock, o Martin Scorsese faz muita homenagem ao Hitchcock nesse filme. Até em uma cena específica de assassinato, que é uma cena que eu acho bem legal. E esse filme é assim,
é, o Max ele vai querer vingança, ele vai começar a querer atingir o Sam de todos os jeitos, assim. Primeiro ele vai, como o Sam é um cara infiel, o Max vai atacar a amante dele, é uns pequenos spoilers. Ele vai atacar a amante dele, ele vai começar a se aproximar da família dele sem ele perceber no começo, da filha dele, que vai ser umas coisas bem pesadas, assim, também, dele querer se envolver na família dele. Ele, uma hora no filme, ele faz uma canalice, né? Detesto cenas desse tipo. Que ele traz a coleirinha do cachorro para a esposa dele e a filha dele, a Daniela. E fala, eu achei seu cachorrinho, ele morreu. E as duas nem sabem quem ele é. E o De Niro tem uma presença onipresente nesse filme, tipo o Michael Myers. O Sam fica paranoico, tem hora que ele vê o Sam assim na rua, a cena do cinema, ele fica perseguindo ele. É um filme que vai ter um desfecho bem legal, bem tenso, o Sam vai sofrer pra caramba nas mãos do nosso terrível Max. E é um filme que vale muito a pena, gente, do De Niro. Ele acha fácil, é um filme bem conhecido, de 1991, e esse é absolutamente cinema. Mas é isso, gente, espero que o vídeo tenha ficado legal, a recomendação. Muito obrigado pelo carinho, pelos inscritos que gostam do meu canal, estão sempre comentando aqui. É isso, tamo junto e groove!